Olá, meus irmãos em Cristo Jesus, que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje iremos falar sobre o que é o pecado para a morte, falado por João em sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 16. Tem irmãos que acham, em sua inocência, que o pecado para a morte está se tratando do pecado para a morte eterna, mas haveria uma contradição aí, pois sabemos, mediante o Evangelho e também aos apóstolos, que Cristo veio justamente para nos dar a vida eterna. Onde ele diz no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, quem ouve minha palavra, crê naquele que ele enviou, isto é, ele tem a vida eterna, não entra em juízo, passou da morte para a vida. Então, claramente, não se trata da morte eterna, da condenação eterna. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, cuja ali o tema é de um pecado que está acontecendo na igreja dos irmãos em Corintos, naquela localidade de irmãos, e o apóstolo Paulo faz as suas tratativas ali, e mostrando exatamente o que se trata de um pecado para a morte. Vamos ler para entender melhor. Paulo diz: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Agora Paulo vai mostrar uma certa indignação, como os irmãos lá de Corinto estavam sendo permissivos com aquele que tinha cometido esse tipo de pecado. Ele diz: estáis ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristeceste por não ter sido dentre vós tirado aquele que cometeu tal ação. E Paulo diz: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se tivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, isto é, o corpo, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor, isso é, no dia do arrebatamento. Vale lembrar que isso daqui é contextual e, humanamente falando, somente o apóstolo Paulo, juntamente com os outros apóstolos, tinha esse tipo de autoridade. Vale lembrar o que aconteceu com Ananias e Zafira lá em Atos, foi algo parecido com o que aconteceu aqui na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, a qual nós lemos. Então veja que o pecado para a morte, a qual o apóstolo Paulo também cita aqui, neste ocorrido da igreja de Coríntios no capítulo 5, é o pecado para a morte do corpo, devido à consequência e à gravidade do pecado que aquele que cometeu, como nesse caso aqui do apóstolo Paulo, que aquele que estava no meio da Assembleia de Coríntios acabou se deitando com a mulher de seu pai, ou seja, cometendo o ato imoral e acabando que denegrindo a imagem daqueles irmãos de Coríntios. Por isso que Paulo entrega este irmão a Satanás para a destruição da carne, ou seja, para a morte do corpo, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então isso nos arremete a entender que o pecado para a morte é um pecado quando cometido, cuja a gravidade pode levar a pessoa, aquela que tal ato cometeu, à morte, como foi lido aqui na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Então, o pecado para a morte é nada menos que o pecado para a morte do corpo, a consequência do pecado, da gravidade do pecado daquele que tal ato praticou. Esse sim é o pecado para a morte, morte do corpo, e não morte eterna, porque Cristo veio justamente nos salvar da condenação eterna. Que Deus abençoe a todos.